Olá, amantes do conhecimento! Vocês já ouviram falar do Teorema de Pitágoras? Certo? Aquele famoso A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Mas e se eu disser que por trás desse nome existe uma história muito mais profunda, cheia de mistérios, rituais secretos e uma busca incansável pela verdade do universo? Hoje, vamos viajar no tempo até a Grécia Antiga, para desvendar a escola pitagórica, uma sociedade secreta que acreditava que os números eram a chave para entender toda a existência. Preparem-se, porque a matemática nunca foi tão fascinante. Pitágoras de Seimas, nascido por volta de 570 a.C., não era apenas um matemático. Ele era um filósofo, um místico e, para seus seguidores, quase uma divindade. Depois de viajar extensivamente pelo Egito, pela Babilônia e talvez até pela Índia, absorvendo conhecimentos antigos sobre matemática, astronomia e espiritualidade, ele retornou à Grécia e fundou sua escola em Crotona, no sul da Itália. Mas essa não era uma escola comum, era uma comunidade, uma irmandade com regras estritas e um profundo senso de propósito. Os membros da escola pitagórica, conhecidos como pitagóricos, viviam juntos, compartilhavam seus bens e se dedicavam a uma vida de estudo e purificação. Eles acreditavam que, ao entender a ordem matemática do cosmos, poderiam purificar suas almas e alcançar uma harmonia com o divino. A entrada na escola não era para qualquer um. Os aspirantes passavam por um longo período de prova, que podia durar até 5 anos, durante o qual eles deviam manter um voto de silêncio absoluto. Isso servia para testar sua disciplina e capacidade de ouvir e aprender antes de falar. Somente após essa fase, eles eram iniciados nos ensinamentos mais profundos, os chamados esotéricos. O lema da escola era "tudo é número". Para os pitagóricos, os números não eram apenas símbolos para contar. Eles eram a essência da realidade. Cada número possuía uma qualidade, um significado e uma vibração. O número 1, a mônada, representava a origem de todas as coisas, a unidade divina. O 2, a díade, simbolizava a dualidade, o feminino e o conflito. O 3, a tríade, representava a harmonia, a união do 1 e do 2. E o 4, a tétrade, era especialmente sagrado. A tétrade, formada pelos números 1, 2, 3 e 4, somava 10, o número perfeito que continha em si toda a natureza dos números. Eles visualizavam isso como um triângulo equilátero com 10 pontos. Era tão sagrado que os pitagóricos faziam seus juramentos mais solenes em nome da tétrade. Eles viam esse padrão em tudo. Nas estações do ano, nos elementos, terra, ar, fogo e água. E até na música. A música, essa foi uma das maiores descobertas dos pitagóricos. Além da conta que o próprio Pitágoras, ao passar por uma oficina de ferreiros, percebeu que os sons dos martelos batendo em bigornas produziam notas harmoniosas, quando seus pesos estavam em proporções numéricas simples. Ele levou essa ideia para o monocórdio, um instrumento de uma corda só, e descobriu as razões matemáticas por trás dos intervalos musicais. A oitava, a quinta e a quarta, as bases da harmonia ocidental, correspondiam a frações simples, 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 4. Essa descoberta foi revolucionária. Ela provava que algo tão etéreo e belo como a música podia ser explicado por relações numéricas precisas. Para eles, isso era a confirmação de que o universo inteiro era um grande instrumento musical, uma harmonia das esferas. Eles acreditavam que os planetas em seus movimentos produziam uma música celestial inaudível para os ouvidos humanos, mas perceptível pela alma através do estudo da matemática. A vida na comunidade pitagórica era regida por regras rígidas, os acousmata, ou coisas ouvidas. Algumas eram práticas, como a dieta vegetariana, pois eles acreditavam na transmigração das almas e não queriam correr o risco de comer um amigo reencarnado. Outras regras eram mais enigmáticas e simbólicas. Por exemplo, não mexa no fogo com uma faca, que poderia significar não provocar uma pessoa irritada, ou não coma favas. A proibição das favas é um dos maiores mistérios da escola. Existem várias teorias. Alguns dizem que era por razões de saúde, pois algumas pessoas têm uma condição chamada favismo. Outros sugerem que as favas eram usadas em rituais de votação e não comer significava não se envolver na política. Uma interpretação mais mística é que a fava, quando dividida, se assemelha a genitais ou a um portal para o submundo, o que a tornava tabu. Seja qual for o motivo, era uma regra levada muito a sério. Mas o maior segredo da escola, aquele que abalaria seus próprios fundamentos, não era um ritual, mas um número. Lembrem-se, o lema era "tudo é número".
E para eles isso significava números inteiros e suas frações, os números racionais. Tudo no cosmos podia ser expresso como uma razão de inteiros. Então, imagine o choque quando um dos membros da escola, possivelmente um homem chamado Hipazo de Metaponto, fez uma descoberta terrível enquanto aplicava o famoso teorema do mestre. Ele pegou um simples quadrado de lado, pelo teorema de Pitágoras, o comprimento da diagonal seria a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de 2. Hipazo tentou, de todas as formas, expressar a raiz quadrada de 2 como uma fração de dois números inteiros. E ele não conseguiu, pior, ele provou matematicamente que era impossível. Ele havia descoberto os números irracionais. Números que não podiam ser escritos como uma fração simples. Essa descoberta foi uma catástrofe filosófica e teológica para os pitagóricos. Ela destruía a ideia de que o universo era perfeitamente ordenado e compreensível através de números inteiros e suas razões. Era um furo na sua visão de mundo. Como eles reagiram? A lenda diz que a reação foi extrema. Os pitagóricos juraram manter essa descoberta em segredo absoluto. Hipazo, por ter quebrado o voto e revelado essa verdade inconveniente ao mundo exterior, teria sido punido. Algumas versões da história dizem que ele foi expulso. Outras, muito mais sombrias, afirmam que ele foi levado ao mar e afogado por seus próprios irmãos de irmandade. A verdade sobre o destino de Hipazo se perdeu na história, mas o episódio ilustra o quão sério eles levavam seus segredos e a manutenção da ordem em sua filosofia. A existência dos números irracionais era um caos que eles não conseguiam assimilar. Apesar de seu secretismo, a influência dos pitagóricos se espalhou por toda a Grécia. Eles não eram apenas teóricos, mas também se envolveram na política de Crotona, tentando estabelecer um governo baseado em seus ideais de ordem e harmonia. No entanto, seu elitismo e poder crescente geraram ressentimento na população local. Por volta do ano 500 a.C., uma revolta popular se voltou contra eles. O local de encontro da escola foi incendiado, muitos membros foram mortos, e os sobreviventes foram forçados a fugir, espalhando-se por outras partes do mundo grego. A escola original de Pitágoras foi destruída, mas suas ideias não morreram. Pelo contrário, a dispersão dos membros ajudou a disseminar seus ensinamentos. Filósofos como Platão foram profundamente influenciados pelo pensamento pitagórico. A ideia de um mundo de formas perfeitas e imutáveis, acessível apenas pela razão, tem um forte eco da crença pitagórica na realidade matemática subjacente ao mundo sensível. O legado de Pitágoras e sua escola secreta é imenso e multifacetado. Eles nos deram o famoso teorema que leva seu nome, embora já fosse conhecido em outras culturas, mas foram eles que o provaram e o integraram a um sistema filosófico. Eles nos deram os fundamentos da teoria musical ocidental. Eles nos deram o próprio termo filosofia, que significa amor à sabedoria, e cosmos, que significa um universo ordenado e belo. Mas talvez o legado mais importante seja a própria ideia de que o universo é compreensível, que a realidade possui uma estrutura lógica e matemática que podemos desvendar com a nossa mente. Essa é a base de toda a ciência moderna. Do movimento dos planetas, descrito pelas equações de Newton, à estrutura da realidade na mecânica quântica. A busca por uma descrição matemática do universo é uma herança direta da escola secreta de Pitágoras. Então, da próxima vez que você vir a equação ao quadrado, mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, lembre-se que por trás dela não há apenas um triângulo retângulo. Há uma história de uma irmandade mística, de juramentos de silêncio, de uma busca pela harmonia das esferas, de números sagrados e de um segredo tão perigoso que pode ter custado a vida de um homem. A história de pessoas que ousaram acreditar que nos números poderiam encontrar as respostas para os maiores mistérios da vida e do universo. O que você achou dessa história? Qual parte do legado pitagórico te surpreendeu mais? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber sua opinião. E se você gosta de desvendar os segredos da história e do conhecimento, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal, para não perder nossas próximas viagens. Obrigado por assistir e até a próxima.